Olá pessoal, bem-vindos à Escola Fácil com a ProShark, onde aprender é legal e divertido. Se a pandemia bugou seus estudos, aqui é o lugar certo para recuperar o tempo perdido. Então, inscreva-se no canal, ativa o sininho e dê um like neste vídeo. Tudo bem? Prontos para aprender? Então, vamos lá! Bom, então, essa semana a gente vai começar a falar de um assunto novo, tá? Que se chama hereditariedade, tudo bem? Hereditariedade, a gente pensa hereditário, ou seja, algo que é passado de uma geração para outra, tá? Hoje a gente tem muita informação sobre o que é hereditário, genes, alelos e tudo mais. Só que a gente tem que começar do começo. E uma das primeiras pessoas a estudar sobre essa coisa de uma característica sendo transmitida de uma pessoa para outra, ou no caso de uma planta para outra, foi Gregor Mendel. Mendel foi um monge, ele vivia num monastério, tá? E ele tinha nesse monastério um jardim em que ele cultivava várias plantas, inclusive ervilhas. O que ele percebeu? Ele percebeu que essas ervilhas naturalmente possuíam variedade, ou seja, possuíam diferenças. Que diferenças eram essas? Tamanho da planta, tipo de flor, ou seja, a cor da flor, tipo de fruto, o fruto era liso ou ele era enrugadinho, a cor do fruto, ou melhor, da semente que a gente fala, né, que é a ervilha em si. A cor variava, então tinha ervilha amarela, ervilha verde, tá? A gente é mais acostumado a ver a ervilha verde, mas ele percebeu que existia também ervilhas amarelas. E aí ele começou a se perguntar da onde vinha essa diferença. Para descobrir isso, ele começou a fazer experimentos. Na ciência, a gente não simplesmente acha que uma coisa é de um jeito. A gente realiza experimentos para compreender como que o processo se dá, né? Então, o que ele começou a perceber? Que se ele pegasse uma geração que ele chamou de geração parental, em genética a gente chama de geração parental a geração pura, ou seja, a geração que é o extremo da característica. Então, se eu vou estudar a altura da planta, o que ele ia fazer? Ele pegou os extremos para verificar o que acontecia nos descendentes. Então ele pegou a planta mais alta que ele encontrou e cruzou com a planta mais baixa, tá? Para realizar o cruzamento, ele sabia de uma coisa que hoje pra gente é natural, mas ele viu isso na prática, que é que a polinização só gera um fruto. Ou seja, quando ele pegava uma ervilha, ele olhava que para aquela polinização acontecer, uma flor teria que ser polinizada e ela geraria um fruto. O fruto nas ervilhas chama-se vagem. Então, quando você abre uma vagem e você observa várias ervilhas lá dentro, você observa que a vagem é o fruto e dentro do fruto tem sementes. Então a ervilha é uma semente. Tudo bem? Aí o que ele fez? Ele pegou e cruzou essas duas plantas. Como? Ele fez uma manipulação no sentido de cortar. Ele cortou um pedaço do caule de uma, cortou um pedaço da flor da outra e deixou elas juntas para elas fazerem a polinização. Porque o que acontece? Essa flor aqui, ela tem a parte feminina e masculina. Dentro de uma flor você tem uma porção feminina e uma masculina. Então o que ele fez? Ele tirou a masculina de uma e colocou a masculina da outra próxima. Aí na hora de polinizar, o polinizador, né, por exemplo, uma abelha, foi na masculina de um e foi na feminina do outro. E aí o grão de pólen de uma chegou na outra. Deu para entender? Então houve uma mistura de material genético. Mas ele não sabia que existia material genético.
tô falando aqui 1800 e qualquer coisa, tá? Então é século XIX, microscópio nem era uma realidade, tudo bem? Então, o que eles esperariam? Vocês, o que vocês esperariam? Se você pegasse uma coisa muito alta, uma planta muito alta e cruzasse com uma baixinha, o descendente vocês esperariam que seria o quê? De que tipo? Um médio, né? Você pensa que vai ser a média, né? Do grande e do pequeno. Só que para surpresa dele, que também esperava que fosse uma coisa média, a primeira geração de descendentes, na verdade, tinha todas as plantas altas. Aí deu um bug na cabeça dele, ele falou, ué, como que pode eu cruzar uma planta alta com uma planta baixa e 100% delas serem altas? Aí ele ficou meio confuso. Então o que ele fez? Ele tirou uma prova, ele fez outro experimento. Nesse outro experimento, ele decidiu cruzar as plantas altas que ele tinha obtido. Então lá no primeiro, na geração parental, ele pegou as puras, ou seja, a 100% alta e a 100% baixa, cruzou, obteve 100% altos. Aí ele ficou meio confuso com esse resultado. Então o que ele fez? Cruzou plantas 100% altas, ou que ele acreditava serem 100% altas. E aí, para surpresa dele, ele obteve plantas altas e plantas baixas. Só que a proporção, ela sempre se repetia. Então, o que ele começou a perceber? Se ele pegasse planta alta e cruzasse com planta baixa, sempre dava planta alta. Se ele pegasse planta alta e cruzasse com planta alta, sempre dava planta alta e planta baixa. Só que sempre dava na mesma proporção. Ou seja, 75% das plantas que nasciam eram altas e 25% eram baixas. Na prática, para ficar mais fácil de entender, a gente pode pensar assim: de 4 plantas que nascem, 3 são altas e 1 é baixa. Isso pensando no cruzamento de plantas altas. Aí o que ele fez? Ele pegou e cruzou plantas baixas. Porque ele falou, se isso está acontecendo com as plantas altas, pode ser que aconteça também com as plantas baixas. E para surpresa dele, quando ele cruzou planta baixa com planta baixa, 100%, ou seja, todas as descendentes eram plantas baixas. E aí eu pergunto para vocês, o que a gente pode tirar de tudo isso? Que explicação vocês acham que ele deu para essa situação? Nenhuma ideia? Olha só, pensando sobre planta alta e planta baixa, certo? O que a gente observa? Bom, tem uma diferença, né, na altura das duas. E ele começou a perceber que essa diferença tinha, além de ter uma diferença, tinha uma dominância. Por quê? Quando ele cruzou planta alta com planta baixa, nós esperávamos, e ele também, que tivesse planta média. E não foi o que aconteceu. Produziram 100% de plantas altas. Quando ele cruzou planta alta com planta alta, a gente esperaria que fosse 100% planta alta. Só que aí surgiu a planta baixa. Então, o que ele percebeu? Que existia uma diferença entre os cruzamentos e, mais que isso, na geração produzida, ou seja, na primeira geração de descendentes e na segunda geração de descendentes, as proporções dos descendentes seria determinada por algum tipo de dominância. Ou seja, alguém mandava
foi exatamente assim, fator. Existe um fator de dominância e um fator de recessividade. Ou seja, planta alta é dominante sobre planta baixa. Como que eu sei isso? Cruzei as duas, deu 100% de planta alta. Agora, ele percebeu que tinha uma diferença também entre essa planta alta aqui e essa planta alta aqui. Por quê? Se ele cruzasse essa planta alta com outra planta alta, ele percebeu que dava 100% de planta alta. Agora, depois de cruzar uma planta alta com uma baixa, ele pegou a que ele obteve como resposta e cruzou entre si. E aí ele já percebeu que surgia a planta baixa de novo. Então, ele começou a perceber que até a altura podia ser determinada por fatores diferentes. Porque aqui eu tenho uma planta alta, aqui eu tenho uma planta alta. Só que essa planta alta era diferente dessa. E como que ele observava isso? Pelo cruzamento dessas plantas todas. Tudo bem? E para determinar quem mandava e quem obedecia, a gente pode dizer assim, ele fazia vários cruzamentos. Quando ele começou a cruzar as plantas baixas, uma com a outra, ele percebia que sempre dava planta baixa. Nunca surgia uma planta alta ou uma planta média no meio do caminho. Sempre dava planta baixa. Então, ele percebeu que planta baixa era recessiva, ou seja, sempre seria dominada, enquanto que a planta alta sempre seria a dominante, ou a que dominava a característica. Tudo bem? Deu para entender? E aí o Mendel criou a sua primeira lei, que vocês vão aprender com um pouco mais de profundidade no ensino médio, tá? Mas qual que é a primeira lei de Mendel? A lei dos caracteres adquiridos. Então, o que ele falava? Que esses caracteres aqui, eles se modificavam conforme as gerações. Então, a gente está pensando na planta, na altura da planta. A altura da planta, ela vai sendo alternada ao longo das gerações. E essa alternância é determinada por algum tipo de fator que é herdado. Então, lembra, estou falando de uma época em que não se conhecia gene, não se conhecia DNA, RNA, nada dessas coisas. E ele lá em 1800 e qualquer coisa percebeu que a característica, a altura da planta, era uma característica que era herdada, ou seja, passada entre as gerações. E aí ele fez a primeira lei dele. Tudo bem? A lei da segregação. Certo? Beleza? Então tá bom.